Paz do Senhor, meninas. Estamos aqui mais uma vez para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo em poder passar para vocês o resumo em vídeo do livro, Do livro Só Deus Pode Vai Restaurar o Seu Casamento. O livro é esse, tá? Vou mostrar para vocês também terem acesso, tá? O site, aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Como Deus Pode Vai Restaurar o Seu Casamento. A autora é Erin Ellen, tá? Ela fala sobre o testemunho de vida dela e nos dá algumas dicas, tá? A aula de hoje, dessa semana, que tá um pouco atrasada, mas a gente normaliza a partir de amanhã, né? Capítulo 4, várias provações, né? Eu vou passar para vocês um resumo, que vai ser o quê? Mostrando que nessa caminhada que nós temos, né? Aqui a gente jamais imagina que nós passamos por provações. A palavra de Deus fala lá em Mateus, né? Mateus 4, que é o momento de dificuldade do Senhor Jesus. E ali ele fala do deserto que Jesus teve que passar, do jejum de 40 dias, né? 40 dias e 40 noites que ele passou em jejum aquele tempo todo, foi tentado. Então, dentro da palavra em si, a gente já sabe que o Senhor Jesus, ele já passa pra gente que nesse mundo haveremos de ter aflições. Então, é uma ideia para você saber que muitas dessas nossas aflições que passamos é ensinamento do Senhor. Você não vai passar por essa terra ileso com facilidade de nada. Então, alguns desertos que passamos é para reestruturação, crescimento dentro dessa caminhada com o Senhor. O capítulo 1, né, ele te expõe dizer o quê? Sobre a coragem, né, de você tomar uma decisão. O capítulo 2, ele te mostra o vaso sendo quebrado, né, o oleiro e o barro, na qual que o Senhor te quebra. E ali dentro o Senhor pega e fala para você que está te refazendo aos poucos, porque vai haver uma mudança estrutural e espiritual. O capítulo 3, ele já te expõe uma fé, que a fé é o combustível que te faz ficar de pé, e é o combustível que te faz caminhar. É a prova de que você precisa da fé em Deus para poder conseguir passar por tudo isso. O capítulo 4, ele nos fala de várias provações. A gente vai dar uma pincelada nele, né? Vou passar para vocês alguns pontos, com algumas experiências. Como eu falo, todos os capítulos são bem grandes, né? Todos os capítulos são bem grandes, mas a gente vai falar as partes mais importantes. E dizer também que hoje, sábado, dia 3, né? Nós fizemos uma reunião em Saracuruna, foi uma benção na casa da irmã Marta, que está no nosso grupo, né, a irmã Martinha, e foi uma benção do Senhor, a qual mais para frente a gente vai ver o capítulo 7, né, que a bondade em sua língua, né, acredito que seja esse, deixa eu procurar aqui o título, a qual fala, né, como a gente deve manejar esse pequeno órgão, né, a bondade em sua língua, a qual a gente aprende a lidar, né, a entender que esse aqui, ó, ele é capaz de abençoar e amaldiçoar. Mas aí a gente vai aprender mais pra frente. E agradecer a Deus porque eu até contar um testemunho para vocês bem rápido, de que nós pensávamos que o trabalho ia terminar, mas Deus é tão poderoso que Ele confirmou que a gente continuaria fazendo o trabalho, eu e minha cunhada Cláudia Camargo. E nós fomos na casa da irmã Marta, que está no nosso grupo de estudo, e lá nós conseguimos, né, dar a palavra, foi uma bênção, e Deus tinha muito para nos falar ali, tá bom? A irmã Cláudia, a irmã Simone. Então é uma vitória muito grande para saber que Deus quer que continuemos fazendo esse trabalho, tá? Vamos lá. Capítulo 4, várias provações. O versículo principal é: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tiago 1, versículos 2 e 3. É o que? Você vai ser testado o tempo todo. Na caminhada com Cristo, você pensa que vai ser fácil? Não vai ser fácil. Todas as vezes vai ser sempre tocado. Deus te dá, você aumenta a sua fé, Deus vai te dar força, Deus vai te fortalecer para que você venha caminhar, que você venha conquistar várias batalhas, e você vai conseguir, porque você tem que testemunhar o que Deus fez na sua vida. Você tem que testemunhar aquilo que Deus tem trabalhado na sua vida. Amém? Vamos lá. Qual é o propósito de Deus em nossas provações e tribulações? Muitos cristãos não têm ideia de por que Deus permite nossos sofrimentos. Sem entendimento, é de se surpreender que os cristãos hoje em dia sejam tão facilmente derrotados. Veremos que há muitos benefícios que vêm das nossas provações e testes, especialmente o desenvolvimento da nossa fé,
e da perseverança necessária para completar o caminho à nossa frente. E aqui ele já está explicando. O bom desse livro é que ele te dá, assim, muitas vezes, é tão bem explicado que você não precisa nem pensar muito. Ele já te dá uma dica, a autora já te dá uma dica do que entender muitas vezes do que você está passando. Como aqui, a gente tem que entender que as tribulações e dificuldades, por mais que doam na gente, porque o ser humano ele não gosta de sofrer. O ser humano ele gosta daquela facilidade do bem, da felicidade, mas muitos falam, o reino dos céus é ganhado à força, e é a verdade, né? E a gente vai aprender também que as batalhas, as provações, elas desenvolvem a nossa fé e da perseverança necessária para completar o caminho à nossa frente. Cada parte da nossa vida é um passo, né? É uma caminhada, e a gente sempre, com Jesus, a gente vai ter isso. Ninguém pode te enganar, você não pode ficar enganada com isso, né? A coisa mais importante para compreendermos durante nossas provações, tribulações, testes e tentações é que Deus está no controle. Deus está no controle daquilo que você está passando, né? Deus sabe de tudo, Ele sabe o começo, o meio e o fim da sua história. Enquanto a gente está chegando agora, Deus já está sabendo. Gente, nós muitas vezes estamos sendo formados no ventre da nossa mãe e Deus já está sabendo lá o nosso final, né? Algumas mudanças podem ser feitas durante o caminho por escolha humana, mas se a gente seguir exatamente aquilo que Deus nos direciona a fazer, muitas vezes a gente vai fazer exatamente aquilo que Deus já nos dá direção para fazer. Amém? Permissão para a diversidade. O mais confortante é saber que Satanás não pode nos tocar sem a permissão de Deus, tá vendo? Ele não pode tocar em você sem a permissão de Deus. E disse ao Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Jó capítulo 1, versículo 12. O inimigo não apenas precisa de permissão, mas também recebe instruções específicas sobre como pode tocar-nos. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que o inimigo vos pediu para vos cirandar como trigo. Lucas 22, versículo 31. Quer dizer, ele não tem essa autonomia de chegar e tocar em nós por permissão de Deus. Ele só toca em nós com a autoridade de Deus. E Deus jamais vai fazer isso. Amém? As tentações são trazidas pelas nossas próprias concupiscências. Quer dizer, as tentações são trazidas com as nossas próprias atitudes e decisões. Porque muitas vezes a gente sabe que algumas situações são erradas, mas por teimosia da carne a gente bate pé e faz. É a pura verdade do ser humano. A concupiscência, a cobiça, é simplesmente aquilo que nós queremos. Também Deus nos tenta fazer o mal, mas ao contrário, é a nossa concupiscência que nos tenta fazer aquilo que sabemos que não deveríamos. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando se é atraído e engodado pela sua própria cobiça, pela sua própria tendência a pecar, né? Tiago 1, 13, 14 é o quê? A tentação, ela vai te rodear sempre, porque é sempre um teste para saber se você está firme no caminho. Então você tem que estar sabendo. Amém? Mulheres são surpreendidas pela cobiça de seus maridos, adultério, drogas, álcool, pornografia. Porém, falham em ver a sua própria cobiça por comida, compras, até mesmo casamentos. Cobiça, o desejo pelo que queremos. Muitas vezes nós não conseguimos nada com o nosso marido dentro de casa, né? Não conseguimos aquela paz, então nós achamos que automaticamente aquilo tudo, uma fazer compras, comer. Muitas vezes a mulher, no começo do casamento, antes de ter filho, a mulher fica sempre bem arrumada, perfumada. Mas depois, amiga, que passa alguns anos que tem filho, eu falo por experiência própria, realmente, justiça seja feita a nós. Não estou dizendo que nós automaticamente nos deixamos largadas, mas bate aquela canseira, porque você lidar com criança o dia todo, algumas trabalham, outras não. O ser humano em si se cansa, né? O corpo, né? O físico se cansa. A mente, mulher ainda, pior ainda, porque mulher, ela tem que lidar com o seu trabalho de casa, né? Na sua função de dona de casa, mãe, e muitas vezes trabalhar fora. E infelizmente, isso aqui, ó, cansa, que é uma beleza, e ela não tira um tempo para si mesma, né? Então, automaticamente ela faz o quê? Ela pega, desanima.
né? Ela pega e fica um pouco desleixada, né? Aí, como eu estava falando, né? Algumas mulheres, elas automaticamente, elas ficam totalmente desarrumadas em casa, né? Elas pegam e ficam assim, desmotivadas, né? A se arrumar um pouquinho mais. Mas, infelizmente, é por causa mesmo do cansaço diário. Mas você não pode se abater, né? Aí algumas comem demais, compram demais. Falo porque eu tenho uma dificuldade muito grande. O momento de liberdade que eu tenho pra mim é um momento que eu posso sair, comprar alguma coisa. E chega um ponto que eu comecei a perceber que estava além daquilo que eu poderia imaginar. Hoje em dia eu tento minimizar mais as coisas porque é só meu esposo que trabalha. Então eu tento pelo menos tentar fazer o melhor e não ultrapassar os limites. Amém? Vamos lá. Nós estamos em suas mãos. Deverás todas essas coisas considerei no meu coração, para declarar tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. Eclesiastes 9:1. Então quer dizer, tudo que temos, tudo que fazemos está nas mãos de Deus. Ele tem total controle sobre as nossas vidas, né? Ele tem total direção sobre as nossas vidas. A gente sai da vontade da direção do Senhor por escolha própria, porque no fundo o Senhor Jesus ele está ali do nosso lado pedindo, não é pedindo, ele não é mal educado, ele te pede permissão para estar ao seu lado, né? Muitas vezes ele quer estar pertinho de você, mas você não abre mão disso, né? Você, não, eu posso, eu sou de Deus, mas as suas atitudes são contrárias à de Deus, né? Arrependimento e salvação. Agora folgo não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. 2 Coríntios 7, versículo 9 ao 10. Deus nos permite sofrer para nos levarmos ao arrependimento. É o que? Você tem que muitas vezes pensar em algumas lutas que você está passando para saber o motivo. Alguma coisa em nossas vidas, alguma coisa da sua vida que você precisa se arrepender. Alguma coisa que você precisa pensar. Muitas vezes nós fazemos isso. A gente precisa se arrepender porque nós cometemos atos e pecados contra Deus e nada demais. Você tem que fazer uma reflexão sobre o seu próprio interior, sobre você mesmo, entendeu? Você tem que vasculhar todo o seu coração, todo o seu interior para você ter a certeza de que o que você pode estar cometendo de pecado contra Deus, porque nós nos colocamos no deserto também. Não é só Deus para ensinamento. Muitas vezes, por decisão própria, pelo próprio pecado, nós vamos para o deserto por escolha. Não é porque Deus quer. Amém? Quando tentamos fazer com que os nossos maridos e outros arrependam-se do que fizeram, esse esforço não traz o verdadeiro e genuíno arrependimento. Pelo contrário, endurecerá seus corações contra nós e contra Deus. Muitas mulheres têm aquela dificuldade de admitir que tem participação quando o marido, infelizmente, cai em adultério. Mais uma vez eu vou dizer, nós temos participação sim em algumas coisas erradas que acontecem. Sim, você pode ficar, nossa, Carla, eu não tenho participação nenhuma nisso, não fiz nada, eu fiz tudo, sempre fui uma boa. Será realmente? O verdadeiro humilde, né? Aquela verdadeira mulher humilde, a virtuosa, ela vai saber sempre que ela sempre comete alguns erros de vez em quando, né? Você sabe se você está sendo uma boa esposa mesmo? Que tipo de esposa você está sendo? Será que realmente você sabe? Então você tem que começar a pensar, se refletir, parar dentro, perceber como está a sua caminhada ao lado do seu esposo, o que você tem andado falando para o seu esposo, você tem sido uma boa esposa carinhosa para o seu esposo, com palavras boas de ajuda, de apoio. Tem muitas mulheres que o marido sai de casa, está com outro, né? Ela só acusa. Você precisa de libertação, você precisa de cura, aceita Jesus, que Deus tira esse bicho do teu corpo. Menina, isso não vai trazer teu esposo de volta nunca. Só vai endurecer o coração dele. Acusar, atacar.
como eu sempre falo, o marido da gente tem que ver que nós mulheres de casa, suas esposas casadas no papel, ele tem que ver que nós somos as escolhidas de Deus para ele. Ele tem que ver, não, aquela dali é o meu porto seguro. A outra não. Por mais coisas que eu tenha passado, a outra não é meu porto seguro. Eu me enganei. E ele se arrependerá genuinamente, verdadeiramente. Né? Aí, maravilhosa graça. Aprendendo com contentamento. Vemos que precisamos aprender o contentamento através das circunstâncias difíceis que Deus permitiu. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei se estar abatido e sei se ter abundância, e minha abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto na ter fartura como a ter fome, tanto em ter abundância como a padecer a necessidade. Filipenses 4:11. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que em todas as situações da vida dele, em toda a caminhada dele, ele sabia lidar. Ele sabia lidar quando tinha fartura, ele sabia lidar quando não tinha, ele sabia lidar com cada fatalidade que acontecia, com cada dificuldade, porque ele sabia que Deus estava no controle de tudo. Então você põe na tua cabeça, e cada passo que você dá, que você tiver, você vai saber lidar. Desde o momento que você tiver uma ligação bem forte com Deus, né? Você vai saber de tudo. Você vai ter aquela direção de Deus para você saber lidar com toda essa situação. Amém? Aprendendo com a obediência, aprendendo a obediência. Até mesmo Jesus aprendeu a obediência através dos seus sofrimentos. E olha que a cruz não foi fácil. Eu ainda não vi nenhum ser humano que tenha passado pela cruz e tenha sobrevivido. Só teve um que morreu e ressuscitou. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai lendo lá historicamente, falando, e ali a gente vai percebendo, né, dentro da história da crucificação de Cristo. Eu acho que o que aqueles homens, os romanos, fizeram foi uma coisa cruel. Em alguns filmes que a gente vê até hoje, a gente percebe a crueldade do ser humano. E Jesus foi o único que passou, morreu e ressuscitou. Né? Ele teve que passar, e também não foi só o da cruz, foi outro, ele quase foi apedrejado, ele foi afrontado várias vezes, fariseus tentaram pegar, bater nele. Então ele aprendeu em obediência com Deus a passar por tudo isso, né? Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Hebreus 5:8, né? Ele nos aperfeiçoará. Deus vai te aperfeiçoar para passar por esses momentos difíceis, e principalmente através dele você vai conseguir a dar testemunho do que Deus fez em sua vida. Tenho por certo isto mesmo, que aquele em vós que começou a boa obra a aperfeiçoará. É uma obra do Senhor que ele está começando na sua vida, até o dia de Jesus. Filipenses 1, versículo 6. Uma vez que ele tenha começado a boa obra em você e em seu marido e seus amados, ele o completará. E por favor, não tente ser o Espírito Santo para o seu marido. Menina, não tenta ser o Espírito Santo do seu marido, não. Não tenta, não. Deixa Deus fazer a obra sozinho. Porque quando a gente se mete naquilo que não é da nossa alçada, né? Ossada, sei lá. Quando a gente se mete naquilo que não é pra gente mexer, e quem vai mexer na fazer aquela obra ali toda é Deus e o Espírito Santo, você atrasa a sua bênção. Você não é Deus. Você tem o seu Deus. E ele vai fazer a obra toda. Então, não tente ultrapassar aquilo que não pertence a você. Porque, eu vou dizer, o tempo que você está se metendo lá, né, onde Deus está trabalhando, é o tempo que você vai poupando forças e fortalecendo e aprendendo a ser mais sábio. Que aí Deus vai pegar e vai trabalhar na sua vida. Amém? Ele vai terminar essa obra. Não tente fazer o papel de salvador na vida do teu marido. Quem salva é Deus. Amém? Nós devemos ser um consolo para os outros. Já falei nos outros vídeos e estou repetindo agora. Muitas vezes a gente pode estar muito abatida, mas esse abatimento, você vê pessoas em situações piores do que você. Não vai adiantar ficar correndo atrás do marido. Não vai adiantar ficar trancada dentro de casa. Vai procurar alguma coisa para fazer. Vai evangelizar. Vai levar um apoio para uma outra mulher que está passando uma dificuldade. Já ouvi casos de mulheres que estão passando por luta dentro de casa, marido fora de casa, e está lá dando a mão. A própria Eren, a autora do livro, ela passou por isso. Isso aqui é um exemplo daquilo que ela passou. Ela tinha o próprio grupo de mulheres dela.
E muitas vezes as mulheres, o marido voltava para casa e ela, mas nada, mas dela voltou para casa depois de 2 anos. Minha cunhada Cláudia, que faz o trabalho, né, que a gente faz nas casas, meu cunhado só voltou para casa depois de 1 ano e 4 meses. Então, em vez de você ficar parada pensando no que seu marido está fazendo, o que ele deixa de fazer, vai fazer a obra do Senhor. E deixa Deus trabalhar na vida do seu esposo. Amém? Não devemos meramente receber consolo de Deus. Somos orientados a consolar os outros. Não importa quais sejam as suas aflições, bendito seja Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar que estiveram em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Então, seja o consolo na vida de alguém. Deus vai ser o consolo na sua vida. Deixa Deus, vai levar a palavra do Senhor para alguém que esteja precisando, que muitas vezes a gente pensa que o nosso problema é pior. Mas, na verdade, a minha amiga que está no meu lado está com um problema pior do que o meu. Então, muitas vezes a gente tem que vigiar. Amém? Para receber uma bênção, quando nos fazem mal ou nos insultam, temos que suportar o mal sem retorná-lo para recebermos a nossa bênção. Muitas vezes o nosso marido está tão cego, tão surdo, que ele consegue nos ofender, ser grossos conosco. E nós temos que tratá-lo bem. Quando ele vier visitar as crianças, né, na sua casa, visitar as crianças, tirar alguma coisa, ele tem que ver uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, calma. E para você poder mostrar a diferença que Deus fez sobre a sua vida, entendeu? Sem retorná-lo. Temos que relembrar que injúrias e males são trazidos para nossas vidas para nos darmos a oportunidade de receber bênção. É verdade, temos que receber as bênçãos, né? 1 Pedro 3,9 diz: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção, mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. 1 Pedro 3,14. Se você continua a responder com insulto ou outro mal, não espere ser abençoada. Se você é grossa, me desculpe pelo que eu vou falar. Se você é uma mulher grossa, mal educada, você acha que você vai receber alguma coisa? Algumas mulheres falam: eu sou franca. Não sou grossa, não sou franca. Não, você é mal educada. Algumas pessoas acham que franqueza é ser mal educado. Tratar as pessoas com grosseria é falta de educação. Não é franqueza. Há uma plena diferença disso. Então, eu acho que você vai saber a diferença. E aquele que está sendo insultado, somente os maridos, quando, né, alguns fora de casa, estão morando com a outra mulher, voltam para poder, né, ver como é que está a ex-esposa, né, ver lá se realmente como é que ela está, aquela coisa toda. Ele automaticamente, o que ele vai chegar lá? Ele quer ver aquela mesma mulher que insulta, grossa, mal educada. Mas se ele chegar lá e encontra uma mulher totalmente diferente, uma mulher educada, que trata ele com carinho, com paciência, com tudo, você acha que não vai começar as comparações? Ele vai se surpreender e vai sentir mais curioso para saber o que houve com essa mulher. Tem alguma coisa. Então, se você tratar ele mal, ele não vai voltar para casa. Ele vai querer se afastar cada vez mais. E a gente sabe que quando temos filhos e os nossos maridos saem de casa, se afastam, não é só da gente que estão se afastando, é dos nossos filhos também, que por acaso pagam um preço muito alto pela falta dos pais. Então veja que essa coisa toda não é só na sua vida, tem crianças também nessa história. Existem ex-mulheres, mas não existem ex-filhos, né? Mas que a gente possa trazer os pais dos nossos filhos para o lar. Amém? Vamos lá. O poder da nossa fé. É a nossa fé que abre a porta para os milagres. Você precisa acreditar que Ele é capaz de restaurar o seu casamento e não duvidar em seu coração. E Jesus respondendo-lhes, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso,
vos diga que todas as coisas que perdis orando, crede receber e ter-las eis. Marcos 11, versículo 22 a 24. Então, quer dizer, se você tem uma fé, que ele dá um exemplo, se dizer esse monte, erga-te e joga-se no mar, pela sua fé, se você tem fé e acredita nisso, aquele monte vai levantar. Se você crê e tem fé que Deus vai restaurar o seu casamento, Deus vai restaurar o seu casamento. Você não sabe como a fé te mostra um caminho amplo, uma visão diferente de toda a situação. Amém? Vamos em frente, né? Porque o capítulo é muito grande, né? A gente tem que, infelizmente, pegar e dividir bastante, né? Vamos lá. Provada pelo fogo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, e se ache louvor, honra e glória na relação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, versículos 6 e 7. Está sendo provada, mas lembra que cada provação que você passa, você vai estar sendo fortalecida, você vai estar crescendo em Cristo, e Deus vai te dar uma recompensa no final, que é o quê? A restauração do seu casamento, a restauração da sua família. Muitos falharam em seus testes e continuaram a andar no deserto como o povo de Israel, porque faltou-lhes fé. Elas murmuraram, queixaram-se, e o que levou à rebelião. A prova de sua fé é que um coração cheio de fé e contentamento em sua circunstância atual é mais precioso do que o ouro. Quer dizer, ser provada pelo ouro, né? Você sabe que a gente vai passar, muitas mulheres tentaram, né? E hoje você vê mulheres que continuam fazendo a mesma coisa, reconhecem que está em pecado, que o marido, muitas vezes o marido quer até voltar para casa. Eu já ouvi casos de mulheres que o marido quer voltar para casa, eu quero voltar para minha família, mas a mulher não. Só volta quando você se converter. Mulher, tu não convence nada. Quem convence é o Espírito Santo. Quem faz a transformação é o Espírito Santo. Quem muda toda essa atitude é o Espírito Santo. Se você tem andado com o Senhor por algum tempo e está ficando cansada, peça a Deus para enviar outra mulher que vai ajudá-la e não desistir do seu compromisso. Aí entra o meu trabalho. Não precisa ser exatamente eu, mas pode ter aquela irmã, né? Hoje nós estávamos conversando sobre isso, né? Que muitas vezes nós mulheres em nossos casamentos, na nossa reunião lá em Saracuruna, muitas vezes em nossos casamentos nós temos os momentos difíceis para poder, a gente quer falar, quer desabafar, né? Então, o que podemos aprender lá é que a gente tem que pedir a Deus que Ele venha levantar uma mulher, né, de Deus, uma amiga verdadeira que possa ouvir, né? Aquela amiga verdadeira que possa estar ao nosso lado, para poder estar nos dizendo uma palavra de consolo, que possa estar com o mesmo pensamento que nós, a mesma visão de restauração. Porque, infelizmente, nós estamos rodeados de pessoas fofoqueiras. Aquelas irmãs dentro da igreja que estão, tô tão triste por você, mas menina, conta, o que foi que aconteceu? Diz pra mim. Para depois pegar e passar para a igreja toda. Infelizmente, hoje o mundo está tão difícil que a gente não está podendo confiar em ninguém. Então, precisamos sempre de uma irmã, sim, uma irmã de oração, uma irmã de fé. É aquela que vai te acompanhar, né? Como eu falei assim, sou eu, porque esse é o meu papel de que tá te ouvindo, te ajudando da melhor forma possível, tentando fazer o meu impossível até onde eu puder ir. Mas quem vai poder transformar a sua vida verdadeiramente é Deus. Eu estou aqui para caminhar junto com você. Amém? Amém? É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas aí do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se os dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará?
E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes 4, 9 ao 12, né? É um cordão de 3 dobras. Nós estamos aqui para poder estarmos caminhando juntos. Nós estamos aqui para poder estar levando a palavra do Senhor junto, consolando-nos umas às outras. Essa é a nossa função. Porque a gente sabe que nesse mundo haveremos de ter tribulações. Nós vamos passar por muitas lutas. Nós vamos passar por muitas dificuldades. Mas a gente consegue. Amém? Aqui estão alguns exemplos de cordões de 3 dobras. Moisés, Arão e Ur. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-lhe sobre ela. Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um cada lado, e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Êxodo 17, versículo 12. Veja também Sadraque, Mesaque e Abednego no livro de Daniel, capítulo 3. Você é apenas uma amiga, e o Senhor, um poderoso cordão de 3 dobras. Mas lembre-se, seu amigo verdadeiro, aquele que seca suas lágrimas, tira suas dores, é Deus. Eu só tenho uma função de tentar te acompanhar e te auxiliar, mas te direcionar verdadeiramente é Deus. Amém? Eu queria deixar um versículo aqui para vocês, né? Tem uma parte que fala aqui: mantenha fé, não mude para o outro plano quando as coisas ficarem difíceis, porque muitos desistem na metade do caminho, né? Não suportam. Eu já ouvi muitas meninas dizendo: irmã Carla, eu não quero mais, eu desisto, eu não tô vendo resultado, eu já tô esperando há quase um ano. E não, a gente sabe que não é dessa forma, né? Então, e a gente sabe que quanto mais está ficando difícil, significa que a bênção está próxima. Deus está ali trabalhando para trazer o esposo de volta, né? Não se comprometa o que você começou a fazer, não comprometa o que você começou a fazer, porque muitas vezes algumas começam a caminhar, mas aí a coisa vai funilando, porque a tendência do inimigo é tentar te atrapalhar do máximo que ele puder. Ele levanta coisas do seu lado, pessoas do seu lado, para te tirar do caminho do Senhor, para fazer você desistir e fazer exatamente o que ele quer, que você arrume outra pessoa, um segundo casamento, siga em direção e entrando em desobediência com Deus. Então, muitas vezes ele faz isso para que você venha desistir. Entendeu? Aí aqui tudo que você conseguiu atrás, você perde, né? O inimigo é conhecido por trazer novas e erradas soluções para as nossas provações. Discernir e decidir-se, manter-se no caminho certo é o teste que temos que continuar a passar. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. É aquilo, fazer como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, guardei a fé, né? Eu vou pegar minha coroa. Então, já pensou, você passou um tempo lutando pela restauração do seu casamento e o Senhor te abençoou com a volta do seu marido transformado e convertido? Olha aí a sua coroa. Claro que a nossa maior glória é no céu. Mas você já imaginou isso, né? Já imaginou Deus transformando isso? E para finalizar, peça a Deus por orientação durante cada provação. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Vamos clamar a ele por força, chegarmos-nos mais a ele e no tempo de necessidade permitamos a ele disciplinar-nos, prova-nos e testar-nos. Alegramo-nos sempre em todas as coisas, não apenas nas boas, mas também nos problemas que surgem no caminho. Mantenhamos nossa esperança perto de nossos lábios e fiquemos firmes em nossas mentes. Lembremos sempre que a vontade de Deus que enfrentemos estes tempos difíceis e eles são para o nosso bem. Esse momento que você está passando é para a glória do Senhor Jesus Cristo, porque você vai pegar uma estrutura para a sua vida espiritual, uma restauração do seu casamento, um marido convertido e os seus filhos também no caminho do Senhor, porque as crianças sofrem muito. Então você tem que ser uma mulher mais sábia. E o principal, a sua cura interior, para que você venha testemunhar para outras mulheres, né? Regozijando-se de terem sido julgados, dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus, porque a gente está levando a bandeira do Senhor Jesus, né? Atos 5:41. Se alegrará com um dia futuro, né? Provérbios 31:25.
né? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Romanos 8:28. A gente sabe que tem um propósito de Deus em cada situação que acontece na nossa vida. Então não pense que tudo isso acabou, não, né? O compromisso pessoal, considerar como motivo de alegria quando eu passar por várias provações, né? Você vai regozijar. Eu já passei por algumas provações que hoje em dia eu passo, Senhor, foi uma bênção, foi muito bom, muito obrigado, porque foi muito interessante que eu passei, e eu chegar e refletir, Senhor, obrigado mesmo, porque eu sei que o Senhor está no controle de tudo, e ver o que eu recebi no meio dessa aprovação, no final dessa aprovação, o resultado final. Amém? Aqui a gente terminou, né, o resumo do capítulo 4, né? Do capítulo 4, me perdoe realmente pelo atraso, eu ainda estou com problema de internet. Então eu corri para poder não ficar muito em cima do capítulo 5, vou ver se eu adianto o máximo possível. Semana que vem, semana de carnaval. Eu vou tentar ver se eu consigo postar o capítulo 6, não carnaval, período de feriado, mas nós, servos do Senhor, a gente não... Algumas viagens, eu vou ser sincera, eu viajo com a família. Então, eu aconselharia vocês lerem, tá? Bastante. Vou tentar postar alguma coisa. Não sei se eu vou conseguir postar o vídeo do capítulo 6. Mas mesmo que passe o carnaval, né? Pós-carnaval, eu vou tentar botar o capítulo 6, um áudio, alguma coisa. Amém? O nosso louvor dessa semana, do capítulo 4... é da cantora Camille, Fica Tranquilo, né? Ela canta assim, fica tranquilo, tá machucando, mas ensinando, né? É um louvor muito forte. Ele fala sobre restauração, ele fala sobre a luta, sobre a provação, mas ele sempre deixa bem claro, fica tranquilo, porque Deus está no controle, tá bom? Que Deus as abençoe, as minhas meninas, né? Nesse nosso grupinho de 7, e que eu espero que se mantenham fortes, não desistam, porque Deus está no controle disso, tá? Fiquem na paz do Senhor e até o capítulo 5, não esqueça, capítulo 5, seu primeiro amor. A gente vai aprender a vou renovar o nosso primeiro amor por Cristo. Aquela época de nova convertida, né? Assim que a gente aceita Jesus, a gente fica naquele, eu preciso fazer tudo para agradar meu Pai. Esse primeiro amor que muitas vezes no meio da caminhada de tribulações, ele desvanece um pouquinho, a gente começa a enxergar Deus de uma outra forma, tá? Falo porque eu já fui nova convertida e já passei por alguns maus bocados, tá bom? Fica na paz do Senhor, que o Senhor os abençoe. Eu prometo que o vídeo da próxima vez vai ser menor. Beijinho, meus amores, fiquem na paz do Senhor e rumo ao capítulo 5.